Nós vamos tomar assento. Eu quero agradecer a oportunidade que o pastor nos concedeu e a confiança. O irmão Lino aí que hoje nos acompanhou, nos buscou na porta de casa, nos trouxe até aqui. Deus abençoe, muito obrigado. E eu me sinto bastante honrado por estar aqui nesta noite com os irmãos. Aleluia. Trago também a saudação da nossa igreja ali em Parque Arthur Albino. Nós congregamos ali já há 26 anos e cooperamos com os irmãos ali como professor de escola dominical e também no diaconato. E Deus tem nos sustentado até aqui. E eu trago a saudação da nossa igreja lá para os irmãos. Nós tivemos uma mudança recente agora, estamos ali congregando com o pastor Ezequias da Cruz. E Deus tem nos ajudado, tem nos sustentado. Eu quero pedir aos irmãos que, por gentileza, abram suas Bíblias no livro do profeta Jonas, capítulo 1. Versículos 1 e 2. Um texto bastante conhecido, mas foi o que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos nesta noite. Amém. Nós vamos tentar extrair desse texto algumas lições para nós. A palavra de Deus, ela tem que nos confrontar. Ela tem que ter uma aplicação na nossa vida, uma aplicação prática. Do contrário, ela vai ser só mais uma historinha que você vai escutar. O livro do profeta Jonas é considerado aí um dos profetas menores, né? Não pela sua importância, né? Ou pela sua mensagem, mas pelo seu escrito, né? São livros menores aí. Eu estou escutando alguns irmãos aí folheando. São livros pequenos que lemos pouco, né? E às vezes some. Todos se encontraram, amém? Amém. Leamos então para ganharmos tempo. Jonas capítulo 1, versículos 1 e 2. E diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Esse texto, irmãos, ele vem trazendo, é uma história bastante conhecida, que eu creio que a maioria dos irmãos que estão aqui, que cresceram em escola dominical, provavelmente foi uma das primeiras histórias que você escutou, né? A gente geralmente escuta a história da criação e logo depois, segunda ou terceira história, vem a história lá do homem que foi engolido pela baleia, né? Então a gente está acostumado a escutar, né, essa história e geralmente as tias lá, elas vão ensinar pra gente: olha, Jonas, ele foi, né, um covarde, né? Ele foi um fujão, porque Deus falou com ele, mandou ele pregar e ele simplesmente ignorou Deus. Ele virou as costas para Deus e em vez dele ir para cá, ele foi para lá. Então Jonas foi um covarde. É assim que a gente, geralmente as tias aí ensinam, né? Para as crianças lá do maternal, lá, quando elas já entendem alguma coisa. Mas antes de nós entrarmos propriamente na palavra, eu quero contextualizar o momento em que Jonas vivia, né? Talvez a gente vai mudar um pouquinho essa percepção que nós temos dele como covarde, né? Porque falar dos outros é fácil, difícil é falar de nós, né? Quando nós muitas vezes ouvimos uma história de uma pessoa que não teve coragem de encarar uma situação, nós geralmente conjecturamos: mas se fosse comigo eu ia fazer assim, ia fazer assado, ia fazer desse jeito. Eu me lembro que uma vez eu estava numa pizzaria com minha esposa e meus 2 filhos e houve um assalto lá e o rapaz não puxou a arma, mas mostrou a arma e pediu minha carteira, levou o dinheiro que tinha dentro, levou o celular de algumas pessoas que estavam ali. E quando ele saiu, chegou um outro rapaz que parecia ser um motoboy e ele falou: mas como que deixaram esse tanto de gente aqui, né? Deixou o pessoal levar, se fosse eu... Então, mas será que se ele estivesse naquela situação, ele realmente ia para cima, né, daquele bandido? Então, geralmente nós fazemos isso, né? Ah, se fosse comigo. Mas vamos ver qual era o contexto aqui de Jonas para ele agir
da maneira como ele agiu, né? Jonas, ele morava, a Bíblia diz, o texto, né, ele vai nos dizer que ele morava em Gat-Hefer. Era uma aldeia que ficava mais ou menos 5 quilômetros de Nazaré. Nazaré, acho que a maioria que conhece, né? Ficava na Galileia, região norte ali da Palestina, a cidade onde Jesus praticamente viveu toda a sua infância até a sua fase adulta. Então Jonas, ele morava bem ali, pertinho de Jesus, a uns 5 quilômetros, né? De carro aí daria uns 2 minutinhos talvez, se fosse uma reta. E é interessante que Jonas, ele é o único profeta que ele é enviado aos gentios. A maioria dos profetas, eles eram enviados ao povo de Israel. Se os irmãos bem conhecem a história, a Bíblia diz que depois da morte de Salomão, o reino de Israel, ele é rachado. Uma parte, 10 tribos, é dada para Jeroboão, que não era de linhagem real, mas foi uma promessa de Deus. Deus havia falado com ele através do profeta. E a outra tribo, a tribo de Judá e meia tribo de Benjamim, ela é dada a Roboão, filho de Salomão. E o povo de Israel então se racha ao meio, e fica a tribo de Israel, chamada tribo do norte, e tribo de Judá, chamada tribo do sul. E o que acontece? A tribo do norte, como a capital dela era Samaria, e a tribo do sul, Jerusalém era onde estava o templo. Então Jeroboão, para não perder o povo durante as festas anuais, que eles tinham que ir a Jerusalém adorar, o que ele fez? Se esse povo for para Jerusalém 3 vezes por ano para adorar o Senhor lá no templo, eles nunca mais retornam. Ou eles vão se amotinar contra mim e vão me derrubar. O que ele fez? Faz de Samaria a capital do reino do norte e coloca bezerros, para que o povo voltasse à idolatria. Então o povo começa a cair na idolatria, a adorar o Deus que não era o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E então eles começam a fraquejar, e Deus vai permitindo que inimigos, que povos ali ao redor das terras de Israel começassem a invadir Israel. Um dos povos que tem o seu apogeu, e eles vão crescer, o texto, não propriamente o texto de Jonas, mas em outros lugares eles vão falar sobre os assírios, cuja capital era Nínive. É um império que ele cresce mais ou menos do ano 808 até o ano 783. É um império que ele começa a crescer, e ele começa a tomar muito espaço. Então eles começam a invadir as terras de Israel. Jonas, ele é um dos profetas que ele provavelmente viu o profeta Eliseu exercer o seu ministério, porque logo depois da morte de Eliseu, Jonas começa a profetizar no reino do norte. E é interessante, irmãos, que Jonas, ele era uma pessoa que ele era muito nacionalista. Por que eu digo isso? Porque o texto ele vai mostrar depois a sua reação. Quando Deus manda que ele vá pregar em Nínive, ele não gosta dessa ideia. E por que ele não gosta dessa ideia? Porque a Síria, como já falamos aqui, cuja capital era Nínive, ela estava crescendo politicamente. E todo monarca que se levantava lá na Síria, eles começavam a invadir Israel e tomar as terras de Israel. Então quando Deus manda Jonas ir pregar para Nínive, era mais ou menos como você mandasse pregar para um ladrão que todo dia assalta a tua casa. Será que você ia querer? Acho que dá para a gente mudar um pouco a ideia que nos foi ensinada, né, desde pequeno, de chamar Jonas de covarde. Na verdade, Jonas, ele não entendia muito bem qual era o propósito de Deus nisso tudo, como muitas vezes nós não entendemos muito bem quando Deus faz certas coisas conosco. Quando Deus muitas vezes nos manda fazer coisas que parecem totalmente contrárias à lógica. E aí nós muitas vezes questionamos Deus. E Jonas, ele simplesmente, nós já falamos aqui que o profeta Jonas, né, ele é um dos únicos, é praticamente o único profeta que foi mandado aos gentios. Ele também é o único profeta que Deus fala com ele e ele vira as costas e vai embora. Se os irmãos se lembrarem de Jeremias, quando Deus chama Jeremias para profetizar, Jeremias, ele fala: Senhor, eu sou uma criança. E Deus fala: não digas eu sou uma criança, porque eu te escolhi para que tu vá e fale ao povo de Israel em meu nome. E ele vai.
Moisés, depois de 40 anos no deserto, Moisés ele começa a resistir a Deus. E ele fala: olha, Senhor, eu não vou. Porque o que eu vou falar? E Deus fala para ele: olha, você vai falar o seguinte: o Eu Sou me enviou a vós. Mas e o que eu vou falar? Será que eles vão me receber? E Deus fala: olha, eu farei sinais através de ti. E aí Deus faz sinais através de Moisés. E mesmo assim ele ainda resiste e fala: Senhor, eu sou pesado de boca, eu não sei falar. E aí Deus se ira com ele e fala: você vai e vai encontrar o teu irmão Arão, porque eu já mandei ele vir ao teu encontro. E ele vai ser para você como boca, e você vai ser para ele como Deus. Você vai falar para ele, ele vai falar, mas você vai. E ele foi. Só que com Jonas nem argumenta. Ele simplesmente vira as costas e vai embora. O nome Jonas significa pombo. Existia uma época, algumas épocas atrás, época da Primeira Guerra Mundial, os homens eles mandavam, eles adestravam os pombos que tinham um bom senso de direção, e eles adestravam os pombos para levarem mensagens para os seus amigos, para os seus aliados que estavam em outros lugares, atrás das fronteiras inimigas. E os pombos iam. Mas Jonas, cujo nome significa pombo, ele simplesmente, Deus direciona ele para Nínive e ele vai para um lado totalmente diferente. Que eu e você possa entender quando Deus falar conosco, quando Deus nos direcionar. É bem verdade, irmãos, que é difícil, como já falamos aqui, quando muitas vezes nós estamos em situações difíceis, situações problemáticas, situações como Jonas estava, porque a Bíblia vai dizer que o povo de Israel estava em idolatria. E é interessante que o próprio Eliseu, o homem de Deus, ele não consegue colocar Israel no eixo. Nem mesmo Elias, que tinha vindo antes de Eliseu, conseguiu colocar Israel no eixo, fazendo descer fogo do céu, matando os profetas de Baal. Provavelmente Jonas estava como aqueles pregadores, como aqueles pastores que estão pregando, e o povo escuta, mas não obedece. Provavelmente foi isso que ele viu. Provavelmente ele pode ter pensado consigo como Gideão pensou. Quando o anjo chega para Gideão e fala: varão valoroso, o Senhor é contigo, ele fala: ah, é, Deus é comigo, mas eu estou nessa miséria. Como que Deus é comigo? Será que nós não falamos muitas vezes assim? Como Deus é comigo se nada na minha vida dá certo? Se Deus permite o devorador entrar na minha casa, devorar os meus filhos, devorar os meus bens, devorar minhas finanças, devorar a minha vida. Para o povo de Israel, para um judeu, na cabeça de um judeu, se a vida dele ia mal, era sinal de que Deus não era com ele. Mas isso não é uma verdade. Não é bem assim. Quando Jonas resolve sair para longe, para a direção oposta da qual Deus o manda, Deus simplesmente não fala nada. E Jonas, então, a Bíblia diz que ele sai dali e ele vai para Tarsis. Segundo alguns estudiosos, era a região da Espanha, litoral do mar Mediterrâneo, e ali ele vai até Jope. O nosso irmão leu hoje no livro de Atos, no capítulo 2 aqui, mas se nós formos mais adiante, alguns capítulos adiante, lá no capítulo 10 do livro de Atos, nessa mesma Jope, que era uma cidade portuária, estava o apóstolo Pedro. A Bíblia diz que Pedro estava ali orando, e mais ou menos na hora do almoço, ele teve uma visão que descia um lençol do céu, amarrado pelas pontas, como com a aparência de um vaso, e esse vaso, esse lençol descia, e aí ele se abria,
E Pedro via ali naquele lençol toda sorte de animais. E uma voz dizia para ele: mata e come. E ele falava assim: eu não vou colocar coisa imunda na minha boca. Porque entre aqueles animais que estavam naquele lençol, tinha animais que para os judeus era imundo. E ele falou que não ia comer aquilo. E o lençol então se recolhia e subia aos céus, e depois ele baixava novamente, isso por 3 vezes. Aquela visão que Deus dá a Pedro é uma profecia de que Jesus tinha entregado a Pedro antes dele falecer. Quando Jesus perguntou para os discípulos: quem vocês dizem ser o Filho do Homem? E Pedro, inspirado pelo Espírito de Deus, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou para ele: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre mim, sobre esta pedra, sobre Jesus, ele falou: eu edificarei a minha igreja, e eu te darei as chaves do céu. Essa visão que Pedro estava tendo era o cumprimento dessa profecia que Jesus tinha entregue a ele, que erradamente é interpretada como Pedro tendo as chaves dos céus, e ele, quando chove, é porque ele abriu a porta do céu. Não tem nada a ver. As chaves do céu que Jesus dá para Pedro é quando Pedro vai pregar o Evangelho na casa de um gentil. Lá no capítulo 10 de Atos, a Bíblia registra isso. Pedro, ele entrou na casa de Cornélio. Foram alguns homens lá, enviados por Cornélio, que era um centurião romano. E ele entra na casa de um gentil, prega a palavra de Deus, e ali o Espírito Santo desce sobre os gentios também. Era a porta da palavra, a porta do Evangelho, a porta do reino dos céus se abrindo para os gentios. E depois Pedro teve que se explicar para a igreja por que ele tinha entrado na casa do gentil. Nessa mesma Jopa, 800 anos antes, estava Jonas também resistindo a uma ordem de Deus de pregar o Evangelho para os gentios, para o povo, de pregar a palavra de Deus para os gentios, para um povo que, além de ser pagão, que não adorava o Deus de Israel, era um povo que ainda estava saqueando o povo de Israel. E é por isso que Jonas foge. E quando ele entra naquele navio, irmãos, é interessante que nós vemos que Deus, ele não leva em conta os nossos argumentos. Deus, ele não leva em conta o nosso contexto. E aqui eu quero abrir um parênteses. O que nós percebemos nas igrejas de hoje é que as pessoas, elas parecem que elas estão perdendo a sua fé. E elas parecem que muitas vezes elas deixam de pregar o Evangelho, porque elas olham para si mesmas e elas não veem a bênção de Deus nas suas vidas. Isso tem causado uma apostasia, uma falta de fé nas pessoas. E elas então começam a descrer, elas começam a deixar de crer na palavra de Deus. E algumas chegam até a pensar: como que eu vou pregar naquilo que eu não creio? Como que eu vou falar daquilo que eu não creio? O povo de Israel falhou. Quando Deus chamou Abraão, Deus falou: olha, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, vai para e da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e eu te abençoarei, e eu abençoarei aqueles que te abençoarem, e eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa de Deus no chamado de Abraão, na aliança que Deus fez com Abraão, não era só para Abraão e nem para a sua posteridade, não era somente para a sua descendência, era para todas as famílias da terra. E o povo de Israel, eles deveriam anunciar o Deus vivo às outras nações, mas eles falharam. Eles caíram na idolatria, eles não buscaram ao Senhor, eles se tornaram um povo débil, um povo fraco.
E agora Deus estava tentando mudar isso através de Jonas. E a pergunta que eu faço nesta noite, e que cada um responda no seu coração: eu e você, como igreja de Cristo, será que temos falhado em pregar o Evangelho? Hoje é um culto de missões, irmãos. Hoje é um culto em que nós devemos pensar no que nós temos feito em prol do reino de Deus. O que eu tenho feito? Eu tenho falado de Jesus Cristo? Eu tenho dado testemunho de Jesus Cristo na minha vida? E cada um aí pense, né, se você tem atendido ao chamado do Senhor. Porque quando Cristo nos chamou, Ele não estava brincando. Quando Cristo chamou os apóstolos ali na praia, Ele falou: olha, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Aleluia. Foi para isso que Jesus nos chamou, sabia? Foi para isso que o Senhor nos chamou. Glória a Deus. E nós não temos, eu não tenho, irmão, como justificar o meu silêncio. Eu não tenho como justificar a minha negligência para Deus, falando: olha, Senhor, não vou pregar mais porque a minha vida não está boa, e aí eu não posso pregar. Eu não vou orar para que se cure, porque eu estou doente. A palavra não é tua, irmão. O poder não é teu. O poder é de Deus. O Deus que nos chamou, Ele cura, e o poder é dele. Glória a Deus. Paulo, ele orou incessantemente. E ele fala que por 3 vezes ele pediu, ele orava incessantemente. Paulo não era um homem errado. O seu discurso combinava com a sua conduta. E ele falou para os Tessalonicenses: orai sem cessar. E a Bíblia diz que a respeito de um espinho na carne, ele orou 3 vezes. E Deus falou para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, Paulo parou de orar. Pelo contrário, a Bíblia diz que onde ele andava, as pessoas iam a ele, ele orava e elas eram curadas, ainda que ele não fosse. Pregar o Evangelho não depende do contexto financeiro, social de cada um de nós. A pregação da palavra do Evangelho, ela não vai depender, irmãos, do meu contexto, ela não pode. Ela depende única e exclusivamente da vontade de Deus. E a vontade de Deus é que o Evangelho seja propagado. Eu não posso dar a Deus uma desculpa. Estou falando de mim, Rubem. Não posso dar a Deus uma desculpa. Hoje não vou pregar porque eu não estou bem. Hoje não vou pregar porque não tenho dinheiro. Hoje não vou pregar porque eu tive uma derrota na minha vida. Eu não posso, irmão. Porque o Senhor nos chamou para anunciar a sua palavra. O Senhor chamou você para anunciar a palavra dele. E eu não posso condicionar a pregação do Evangelho ao meu contexto. Pelo contrário, eu tenho que condicionar a pregação do Evangelho à vontade de Deus. E se Deus mandar, eu tenho que ir. Aleluia. Se Ele mandar você ir, você vai. Se Ele mandar você ficar, você fica. Amém. Que nós sejamos sábios para entender que nós não falhemos, que nós, igreja do Senhor, não falhemos nesta missão, como Israel falou. Que cada um de nós, que você, que eu, que nós possamos entender qual é o plano de Deus, o chamado de Deus. Porque muitas vezes, irmãos, quando se fala em missões, nós pensamos lá no campo. Eu não sei, hoje parece que mudou mais, mas eu me lembro que há 30 anos atrás, quando se falava em missionário, era passar fome, chorar de saudade da família e morrer pobre. E aí ninguém queria ser missionário. O que é isso? Ninguém quer. Mas hoje, a igreja, ela está te tomando, né? Ela está tendo uma visão melhor, ainda que um pouco acanhada. Então não precisa você ir para o campo, mas você pode contribuir, se engajar,
adotar um missionário, você pode pregar na região aqui local, você pode pregar para os seus colegas de trabalho. Ah, mas lá não pode pregar o Evangelho. Pode, seu testemunho. O seu testemunho. E muitas vezes ele vai falar mais alto do que suas palavras. É o seu comportamento. Eu costumo falar, irmãos, Evangelho é comportamento. Jesus, ele era visto pelas pessoas, e as pessoas aceitavam a palavra de Jesus e viam que ela tinha autoridade, porque ele não era como os fariseus. E uma certa vez Jesus falou assim: olha, guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Os fariseus falavam uma coisa e faziam outra, mas Jesus não. Jesus, o que ele falava, ele fazia. O que ele praticava era o que ele pregava, e por isso a sua palavra tinha autoridade. Jonas, ele tinha um outro problema de Jonas. Por que Jonas age desse jeito? Ele tinha um conhecimento incompleto de Deus. Nós vamos ver isso lá no texto, quando ele vai falar lá na frente, na lição da Bomoreira. Ele fala assim: olha Deus, quando tu me mandaste ir lá para Nínive, eu não fui, porque eu sabia que tu és um Deus misericordioso. Eu sabia que tu ia ter misericórdia. Irmãos, a gente quando está numa situação difícil, a gente fica tão doido, desculpe a expressão, mas a gente se incomoda até com a bondade de Deus. É mais ou menos como aquele irmão do filho pródigo. Acho que todos conhecem aqui, né? A parábola. O moço, o irmão dele mais novo, descabeçado, vai lá, gasta toda a fortuna do pai, a parte da herança que lhe cabia. Quando ele volta e se humilha diante do pai, o irmão mais velho está lá fora emburrado, né? Ouviu o barulho da festa, perguntou para os criados: o que está acontecendo aí? Ah, não, é teu irmão que chegou aí, teu pai está dando uma festa. E aí ele ficou emburrado lá fora. Foi lá o pai falar com ele. A Bíblia diz que o pai instava com ele. O que é instar? Insistir. Vamos lá, entra. O teu irmão chegou. E ele: não vou entrar. Mas por que você não vai entrar? O Senhor nunca me deu um bezerro para comer. Nunca me deu um bezerro cevado para eu me alegrar com os meus amigos. Assim é a pessoa que está na casa de Deus, e ele não desfruta da graça de Deus. Ele fica seco, ele fica amargo. E quando ele vê Deus usar de misericórdia com uma outra pessoa, com um miserável, ele se incomoda. Ele não acha justo. É como aquela parábola dos trabalhadores que estavam lá na praça, e foi um pai de família e contratou aqueles homens na primeira hora do dia, depois ele saiu de novo na terceira hora, na sexta hora, e quase na última hora ele saiu na praça, e tinha pessoas lá ainda esperando para serem contratadas. E aquele pai de família pergunta: por que vocês estão aí ociosos? E eles falam: porque ninguém nos contratou. E aí ele fala: vão trabalhar na minha vida. Eu acertar o dinheiro, né, ou o denário, que era um dinheiro, uma soma de dinheiro equivalente a um dia de trabalho. Aquele pai de família chegou e chamou aqueles últimos homens que tinham ido na última hora e deu para eles um denário. Só que os primeiros que tinham trabalhado o dia inteiro viram aquilo e falaram: não, está errado. Trabalhei o dia inteiro e vou ganhar um denário, e esse aí trabalhou uma hora e vai ganhar um denário também, que nem eu. E aquele pai de família responde: amigo, eu não ajustei com você um denário? Pega o que é teu. Agora, é mal aos teus olhos que eu seja bom, que eu faça o que eu quero com o que é meu? Aleluia! Aleluia! E aí nós até achamos, né? Hoje as leis trabalhistas estão aí. Se você trabalhar 6 meses, você não vai receber o 13º do ano inteiro, né? Você vai receber ser proporcional. É assim que é. Mas nós não, às vezes nós até olhamos para essa parábola e achamos injusto. Mas eles só trabalharam uma hora.
Só que a Bíblia diz, irmãos, que eles estavam na praça o dia inteiro ocioso, ou seja, eles estavam desempregados. Alguém aqui já ficou desempregado há muito tempo? É fácil? É bom? Como diz, estou na moleza, né? Que bom, você está desempregado, não faz mais nada, né? Que vidão! Não é vidão não, irmão. Quem fica desempregado muito tempo só para passar por isso, para saber como é que é. Era o que estavam passando aqueles homens. Estavam ociosos, não porque queriam, mas porque ninguém os tinha contratado. E aí aquele pai de família foi lá, os contratou na última hora e pegou o dinheiro. Por quê? Porque na cabeça dele, aqueles homens tinham ficado o dia inteiro na praça, talvez sem comida, sem água e na ansiedade de receber o trabalho. Nosso pastor aqui, quando ele foi orar, ele falou sobre Deus conhecer a intenção do coração. Deus conhece a nossa predisposição. A Deus, irmãos, ninguém engana. Deus sabe quem não pode ir para o campo, mas Deus sabe quem tem o desejo. Deus sabe quem pode pregar a palavra. Deus sabe quem não pode pregar a palavra, talvez numa praça pública, por algum impedimento, mas conhece o desejo. A Bíblia diz que aquele que der um copo de água para um profeta receberá galardão de profeta. O reino de Deus é assim. O reino de Deus, Ele nos deixa partilhar de bênçãos maiores. Mesmo que nós não façamos, mas se nós participamos, se o nosso desejo está lá, se o nosso empenho está lá, Deus Ele nos permite receber o galardão como de quem tivesse ido, como de quem estivesse fazendo, porque Deus é o juiz de toda a terra, é justo juiz, e Ele fará justiça para com nós todos. E a Bíblia fala, Jonas, ele na sua oração, ele fala: Senhor, eu não queria vir pregar. Primeiro porque ele era um nacionalista, ele estava interessado em defender o seu povo. Mas ele falou: Senhor, eu não queria vir pregar, porque eu sei que quando esse povo se arrependesse, o Senhor iria perdoar. E a Bíblia diz que Deus então dá uma lição de uma moreira. Jonas, ele é vomitado lá na praia do Mediterrâneo. Segundo alguns estudiosos, ele vai andar 1.500 quilômetros do litoral do mar Mediterrâneo até Nínive, caminhada de 2 meses. E durante 3 dias ele atravessa a cidade e ele prega. Ele vai com uma mensagem de destruição, porque ainda ele tinha passado pelo que ele passou no ventre daquele grande animal, daquele animal marinho. Ele ainda queria ver Nínive ser destruída, porque no seu coração ainda imperava vingança. Como que nós sabemos isso? A Bíblia diz que quando ele pregou, ele foi para um lugar alto, e ali ele se assentou para esperar que os 40 dias se passassem, para ver Nínive ser destruída. Jonas não conhecia Deus. Ele falava da misericórdia de Deus, mas na prática, no seu coração não havia misericórdia. Será que eu estou tendo misericórdia? Será que você está tendo misericórdia? Será que você exerce a misericórdia? Ou você só conhece a misericórdia de Deus? Ou eu só conheço a misericórdia de Deus teoricamente? Talvez Deus te deu oportunidades para você exercer a misericórdia, e talvez você não exerceu, mas o Senhor te convida nesta noite a você exercer misericórdia. E isso é o ministério. Paulo vai falar: aquele que exerce misericórdia, que o faça com alegria. E Jonas, ele fica ali então, naquele lugar alto, e depois o Senhor, quando vê o arrependimento do povo de Nínive, o Senhor volta atrás e perdoa aquele povo. E o próprio Jesus Cristo vai falar, lá em Mateus, no capítulo 12, versículos 36 ao 40, Jesus vai falar assim: que a geração
de Nínive, essa geração que se converteu mediante a pregação de Jonas, ela vai se levantar no juízo e vai condenar aquela geração de Jesus que não cria, porque eles falavam para Jesus, os fariseus: olha, Senhor, dá-nos um sinal para que nós creiamos que tu és o Filho de Deus. E Jesus falou: uma geração má e adúltera me pede um sinal, mas eu não darei outro sinal senão o sinal do profeta Jonas, que esteve 3 dias e 3 noites no ventre daquele grande peixe. Assim será o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra e ressuscitará. Jonas é um tipo de Cristo. Mesmo ele sendo rebelde à voz do Senhor, quando ele fica 3 dias e 3 noites no ventre daquele monstro marinho, daquele grande peixe, que é o que a Bíblia diz, é um grande peixe, e ele é vomitado na praia, aquilo foi um milagre. Alguns dizem que pessoas viram aquilo, e que talvez essa história dele ser vomitado na praia chegou aos ninivitas, e por isso eles creram na pregação de Jonas. Mas os fariseus da época de Jesus, nem depois que ele ressuscitou, eles creram. É por isso que Jesus vai falar: a geração de Nínive, aqueles que se converteram com a pregação de Jonas, se levantarão no juízo e vão julgar vocês. É o pior pecado que existe no ser humano, é não crer na palavra de Deus. Que você entenda o seu chamado, que você entenda o que Deus tem falado com você. A igreja, ela muito tem padecido hoje, porque ela não tem obedecido à voz do Senhor, porque ela tem falhado em obedecer, porque ela não tem crido plenamente naquilo que o Senhor tem falado, porque ela tem negligenciado. E se nós entendêssemos o que Deus tem nos falado, se nós entendêssemos a voz de Deus e cumpríssemos mais a ordem do Senhor, nós viveríamos melhor. Aleluia. A Bíblia vai falar lá em 2 Reis, no capítulo 17, versículo 23, a Bíblia faz uma referência a Jonas, esse mesmo profeta. Ele profetizou no reinado de Jeroboão II. E a Bíblia diz que nessa época, Jeroboão ele conseguiu conquistar algumas terras, reaver algumas terras de Israel que haviam sido tomadas. Alguns historiadores vão dizer que essa reversão de terras para Israel foi fruto da pregação de Jonas lá em Nínive. Alguns historiadores dizem que na época do rei Adad-Nirari, que foi o rei que provavelmente está no livro de Jonas, vestindo roupa de saco e se cobrindo de cinza, que era sinal de arrependimento, esse rei, ele deixa, ele com todos os ninivitas, eles largam a violência, eles abandonam seus maus caminhos. E nesse momento da história, a Síria ela dá uma recuada e deixa de invadir as terras de Israel. Talvez a igreja do Senhor ela tenha sido saqueada porque ela tem se calado, porque ela não tem pregado, porque ela não tem falado a palavra do Senhor. É por isso que nós vemos muitas pessoas fraquejando na fé. Mas que eu e você nesta noite, Aleluia, nós venhamos entender, irmão, glória a Deus, que o reino de Deus ele vai prosperar, mesmo que eu e você, que nós calemos a nossa boca. Se for necessário, as pedras vão clamar. E que nós não deixemos isso acontecer, mas que eu e você sejamos profetas de Deus nessa noite. Que preguemos o Evangelho. Se você quer família abençoada, se você quer vida abençoada, se você quer prosperar nos teus negócios, se você quer prosperar e comer o fruto da terra, pregue a palavra de Deus. Amém.
leia a Bíblia, pregue a palavra do Senhor. Não tem outro caminho, irmão. A Bíblia diz lá no capítulo 53 de Isaías a respeito de Jesus, é uma profecia a respeito de Jesus, que Ele olhará o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Você quer ficar satisfeito com o fruto do seu trabalho? Pregue a palavra de Deus, cumpra a vontade de Deus, porque foi isso que Jesus fez. Ele se submeteu. Nós falamos aqui que Jonas é um tipo de Cristo. Jesus, ele se submeteu, ele se deixou levar até o Calvário para que ele morresse, fosse enterrado e ao terceiro dia ressuscitasse, e passasse por o espaço de 40 dias aparecendo aquelas pessoas que o tinham visto antes de morrer, com muitas infalíveis provas. O Senhor conclama a sua igreja nesta noite, para que você sejamos profetas de Deus, que a pregação da palavra de Deus, através de mim e de você, que ela não dependa do teu contexto. É bem verdade, irmãos, que a nossa vida, que a nossa psique, ela se assusta. Quem talvez aí não esteja assustado hoje aqui, passando por um momento longo de desemprego, com essa recessão que está no nosso país? Quem talvez aqui não esteja aí, talvez até frustrado, início de ano, passou 2018, as metas que tracei, não consegui alcançar. Talvez haja pessoas aqui que estão frustradas, às vezes ressentidas, mas o Senhor te pergunta nesta noite, como Ele perguntou para Jonas: é justo o teu ressentimento? O Senhor te conclama nesta noite: mude a tua postura, que eu e você, que nós mudemos a nossa postura, que nós venhamos pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Foi para isso que Deus nos chamou, e foi o que Jesus falou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém, irmão? Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu quero agradecer a oportunidade, agradecer aos pastores, e que o Espírito Santo de Deus fale melhor nos nossos corações. Amém. Amém. Glória a Deus.